Bom dia. Então vamos para minhas histórias com Cristo. As pessoas hoje, elas querem ainda viver pelo Velho Testamento. Elas querem praticar o erro e justificar falando que os discípulos fizeram. Meus irmãos, hoje nós não vivemos mais pelo Velho Testamento, não. Nós hoje vivemos pela graça, pelo sacrifício de Cristo. No tempo do Velho Testamento, era o tempo dos discípulos de Jesus, o tempo de Moisés, aquilo tudo acontecia porque Jesus ainda não tinha vindo para fazer o sacrifício por nós. Vocês lembrem que João Batista disse que agora vocês vão seguir a Ele. Ele quem? Jesus. Vocês não vão mais seguir Moisés, Abraão, nem João Batista. Hoje vocês seguem a Jesus, que somos nós. Nós hoje vivemos pelos mandamentos de Cristo. Nós não vivemos mais pela lei do homem, que era Moisés, que eram os discípulos de antigamente. Aí eu ouço, porque o discípulo tinha não sei quantas mulheres. Ele tinha sim, mas não era com concordância com Deus. E eles pagaram o preço por isso. Muito alto. O preço que a palavra de Deus diz, o preço do pecado é a morte. E esses discípulos pagaram muito caro. É só vocês lerem a Bíblia. O problema é que as pessoas elas não lêem as Escrituras e elas vivem por o que elas ouvem falar. Gente, hoje a gente vive pela graça, somente pela graça de Cristo, pela misericórdia de Deus. Mas Ele hoje quer que a gente viva em santidade. Um homem de uma mulher só, uma mulher de um homem só, e buscando a santidade. Certo que nesse mundo aqui não existe santo, mas tem a palavra de Deus para a gente buscar e pelo menos tentar viver em santidade e fazer o básico e não viver em pecado e botando a culpa nos discípulos, nos antepassados, na lei de Moisés, porque antigamente o povo vivia pela lei. Era a lei. Tudo aquilo era a lei que existia, a lei do homem. Não era a lei de Deus. Como hoje ainda existe as leis dos homens aqui na terra e existe a lei de Deus. E você escolhe viver pela lei de Deus ou pela lei dos homens. Agora você não pode viver em pecado e colocar a culpa em Deus, ou então porque eles falam, a Bíblia está escrito isso, está escrito aquilo. Vocês têm que ler a Bíblia e meditar e ver o que era a lei e o que é o mandamento de Deus. E como hoje a gente tem que viver seguindo a Cristo, obediente a Cristo, pelo menos tentando fazer a vontade de Cristo para que a gente viva em santidade, para que a gente tenhamos comunhão com Cristo. Porque não adianta você dizer que vive no pecado da carne, e dizer que está em Cristo. Aí depois diz assim, porque os pastores, algumas pessoas ainda aconselham para o bem, e eles acham que a gente está julgando.
Gente, não é julgo. Eu, por exemplo, eu estou aqui tentando ajudar. Não que eu sou santa, eu não sou. Não que eu não pratiquei erros, pecados, pratiquei muitos, vários. E hoje me arrependi dos meus pecados. Estou procurando viver hoje em santidade, estou procurando hoje não pecar, como Jesus disse àquela mulher que foi atirada a pedra nela. Vá, não peques mais, para que não lhe aconteça coisas piores. Então eu estou vivendo assim. Estou indo, buscando a Cristo e estou tentando não pecar mais para que não me aconteça coisa pior do que já me aconteceu. Porque paguei preço e ainda hoje pago pelos meus pecados. E nós, que um dia, assim como eu, pratiquei erro e paguei caro, muito caro, hoje eu vivo aqui aconselhando as pessoas para que elas não pratiquem os pecados que eu pratiquei, ou mesmo outros, eu não sei, para que não sofra, porque a gente sofre muito por causa do pecado, meus irmãos. O pecado nos traz a morte, morte espiritual, nos traz sofrimento, dor, lágrima, solidão, tristeza na alma, dor na alma. Até mesmo os nossos filhos, os nossos parentes, sofrem por causa dos nossos pecados. Então, eu estou aqui tentando pelo menos um pouquinho passar para vocês que o pecado nos traz morte, nos traz sofrimento, dor. Os discípulos de Jesus, todos eles pecaram, todos, mas todos eles pagaram e pagaram caro. Se vocês lerem a palavra de Deus, vocês vê o discípulo que desejou a mulher do soldado, colocou o soldado na frente da guerra para morrer, para ele ficar com essa mulher. Leia. Ele pagou tão caro, meus irmãos. Não queira pagar não o pecado. A dor do pecado é grande. É grande, meus irmãos. Nós temos que nos arrepender e nos voltar para Cristo. Que Deus nos abençoe.